Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu como mais uma oportunidade para continuarmos nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos um dia das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Deus pela oportunidade maior que conhecemos com o nome de vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Por isto e para isto, o Senhor nos concedeu este maravilhoso instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra exemplificar o amor. Gratidão a Ele por ter nos deixado este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos Espíritos amigos agradecemos também pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 7º do livro 2º, Retorno do Espírito à Vida Corporal, mais especificamente acerca deste prelúdio do retorno, ou o prenúncio, o sinal inicial acerca deste retorno do espírito à vida corporal. E hoje refletiremos com base na questão número 336, que trata acerca da escolha de um espírito para se ligar a um corpo que irá iniciar a sua formação. Então Kardec questionou aos espíritos superiores da seguinte maneira: poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Será que isto seria possível? Será que isto é possível? Uma criança tem que nascer, está programada a sua reencarnação e não ter nenhum espírito para se ligar àquele feto ou àquela criança que irá iniciar o seu desenvolvimento fetal no ventre da mãe ou da futura mãe? E aí os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: Deus a isso prover, ou a isso proveria. A criança, desde que deva nascer viável, nascer viva, está sempre predestinada a ter uma alma. Então, se a criança precisa nascer, está programada a sua reencarnação, sem sombra de dúvida,
que Deus não deixaria de prover os meios necessários para isto. E inclusive, principalmente, o instrumento para dar ânimo àquele corpo. Nada, dizem os espíritos superiores, nada é criado sem finalidade. Então não iria se criar ou programar a criação de um corpo, de uma criança, um feto, iniciar o seu desenvolvimento sem um espírito para lhe dar vida, lhe dar ânimo. Então Deus a tudo isto prover. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 336, para na sequência seguirmos adiante um pouco mais, refletindo acerca deste assunto, agora com filosofia espírita, já que realizamos este estudo de forma combinada, Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita. Livro dos Espíritos, codificado ou organizado por Allan Kardec, ou professor Rivaio, e Filosofia Espírita, organizado pelo médium João Nunes Maia e o espírito Miramês. Capítulo 30, volume de número 7, Presidindo Desígnios. Este é o título deste capítulo 30, do volume número 7, onde nós encontramos os comentários do espírito Miramês à questão 336, onde ele nos fala que Deus preside a tudo. Então Miramês começa nos esclarecendo da seguinte maneira: a formação de uma criança no campo uterino é um milagre da natureza. É prova da existência de Deus e da sua angelical, ou melhor, e da sua corte angelical, nos imensuráveis mundos que povoam a criação. Então aqui Miramês nos lembra que o desenvolvimento, ou que a formação de uma criança no campo uterino, ou nesta usina maravilhosa que é o útero materno, é um milagre da natureza. E acima de tudo, é prova da existência de Deus e da sua corte angelical, de espíritos, seus ministros, nos imensuráveis mundos que povoam toda a criação. E aí ele acrescenta que um corpo no seio da mãe pode se formar, ou melhor, não pode se formar e não se formará por ele mesmo, sem antes existir uma causa, que é a escolha do espírito ou dos benfeitores da eternidade. Então, um corpo no seio da mãe não se formará por ele mesmo. É preciso ter algo mais, e este algo mais nós conhecemos com o nome de alma ou de espírito. Tudo, diz Miramês, tudo é o espírito que comanda, sob a direção de Deus e de seus agentes de luz mais ligados a ele. Então aqui ele nos lembra que o corpo não age por si só, e não se forma e jamais se formará por si só, porque é o espírito que comanda tudo,
sob a direção de Deus. O corpo em formação obedece à forma perispiritual, ou seja, o corpo do espírito que Kardec denominou de perispírito. É o perispírito que dá a forma ao corpo. É o perispírito que comanda, que faz esse chamado meio de campo entre a alma ou o espírito e o corpo físico. Os comandos dá este molde a este corpo, conforme os espíritos amigos nos esclarece, e aqui Miramês repete, que o corpo em formação obedece à forma perispiritual, por ser uma força poderosa, movida por uma inteligência, que é a alma. Nada acontece por acaso. Quando ocorre o aborto espontâneo e mesmo o provocado, é o espírito passando por provas ou resgatando dívidas do passado. Então aí você poderia questionar, mas e no aborto natural? Não tinha ali naquele feto que foi abortado um espírito ligado que estava aguardando e necessitando retornar mais uma vez ao campo terrestre, ao campo físico? Sem sombra de dúvida que sim. Mas aí Miramês nos lembra, quando ocorre o aborto espontâneo e mesmo o provocado, é o espírito que necessita passar por aquela prova ou pelo resgate de dívidas do passado, bem como aqueles que seriam os seus pais. E ainda ele acrescenta: tudo o que passamos constitui sempre processo de despertar espiritual, até chegarmos àquele estado que todos almejamos, mesmo na inconsciência, a tranquilidade imperturbável da consciência. Então aqui Miramês nos chama a atenção acerca da vida, acerca deste processo pelo qual todos nós já passamos diversas vezes e ainda iremos passar tantas e tantas vezes quantas forem necessárias até chegarmos ao ponto desta tranquilidade imperturbável da nossa consciência, conforme nos esclarece Jesus e os seus mensageiros de luz. O dia em que nós verdadeiramente conhecermos a verdade e alcançarmos a libertação. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira: se Deus, nosso Pai, preside todos os acontecimentos na criação, desde o nascimento da mônada, ou seja, o início de tudo, desde os átomos aos mundos que circulam no universo, por que ele, o Todo-Poderoso, iria abandonar um ato sublime, a reencarnação de um espírito? Ou seja, será que Deus iria deixar à própria sorte uma das suas criaturas ali na formação de um corpo para servir de instrumento para ele? Já que todos nós que aqui nos encontramos no plano físico, estamos aqui na condição de instrumentos de Deus e para Deus,
no campo físico, no campo de trabalho, estamos aqui na sua lavoura, nada se faz sem a sua aquiescência, sem a sua concordância, sem a sua vontade. Então assim nos lembra Miramês que o acaso não existe. E isso nós já sabemos. Nada se faz sem a sua concordância, sem a sua vontade. Um corpo não se forma por acaso. Quando se dá tal fato extraordinário, já se encontra escolhida a alma que nele se possa mover. Então, quando acontece este fato, ou seja, a reencarnação está programada e acontece a concepção, sem sombra de dúvida, que o espírito que irá dar ânimo àquele corpo que iniciará a sua formação, ele já está escolhido e iniciará a sua ligação àquele feto que irá iniciar o seu desenvolvimento. Geralmente, diz Miramês, geralmente o espírito fica acompanhando os pais ou os seus futuros pais desde algum tempo para ir se adaptando fluidicamente, no sentido de que o nascimento não venha com certos problemas. E na hora da concepção, ou melhor, é na hora da concepção que se ligam os primeiros laços vitais no corpo predestinado a nascer. Então aqui Miramês nos lembra, e por isso, e é exatamente por isto, que é impossível iniciar um processo reencarnatório sem um espírito, porque exatamente no momento da concepção, ou seja, no início do processo reencarnatório, em que acontecem as primeiras ligações ou os primeiros laços entre o corpo e o espírito, aquele futuro corpo que iniciará naquele momento a sua formação, e o espírito. Então não é possível iniciar o processo reencarnatório sem que o espírito já esteja escolhido, já esteja apto para iniciar este processo de religar-se a um novo corpo físico, porque a vida é toda assistida pelo Criador, sem erros. Em certos casos, diz a medicina oficial do mundo que a natureza se esquece de fazer isso ou aquilo. A natureza não se esquece, porque a natureza é toda comandada por Deus e Deus não se esquece de nada. Então, numa má formação de um corpo, por exemplo, não foi um erro da natureza. Não foi a natureza que se esqueceu de agir para o desenvolvimento daquela parte ou daquele membro que ficou atrofiado ou que nem se desenvolveu nada. Então aqui Miramês nos lembra desta forma que em certos casos, diz a medicina oficial do mundo, que a natureza se esquece de fazer isso ou aquilo. Engano dos maiores enganos, pois a natureza é Deus operando e ele não se esquece de nada. O que ocorre são provas que o espírito tem de passar dentro das formas escolhidas. Então, se o corpo veio
com alguma deformidade, sem sombra de dúvida que é o espírito que precisa passar por aqueles testes, por aquelas provas. Então, Deus não se esqueceu. Deus não se esquece de nada. Mas sim, se isso ocorre ou se isso vir a ocorrer, é o espírito que tem que passar por estas provas. O esquecimento, se houver, foi e é proposital para que se cumpra a justiça no clima do amor. Então, se aconteceu de o corpo vir com uma certa deformidade, como se fosse uma falha da natureza, coisa que não é assim, conforme nos diz Miramês, esse tal esquecimento da natureza, entre aspas, é exatamente para que se cumpra a justiça no clima do amor. Quando a ciência, aqui nos alerta Miramês da seguinte maneira, que quando a ciência da Terra se interessar pela ciência do céu, tudo vai ser visto com alegria, todos os acontecimentos mostrar-nos-ão a mão de Deus na execução de todos os desígnios. Então, quando a ciência da Terra se interessar e verdadeiramente estudar a ciência do céu, ou a ciência do mundo espiritual, tudo vai ser visto com alegria. E ainda ele diz, devemos estudar mais, pois no mundo estão registradas todas as respostas para tudo o que desejarmos saber. Então aqui ele nos lembra, Miramês nos lembra, sobre a necessidade da busca constante pelo conhecimento. Assim nos esclarece Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme registrou João Evangelista. Então aqui, Miramês nos convida para este conhecimento, nos convida para o estudo constante, pois no mundo estão registradas todas as respostas que necessitamos. Na natureza encontramos estas respostas, ou as respostas para todos os nossos questionamentos, desde que tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver, conforme também nos fala Jesus. E aí Miramês acrescenta na sequência mais informações. Não nos cansamos de mencionar o Livro dos Espíritos, cujas respostas se alinham com todas as leis universais para quem tem olhos de ver. Conforme havíamos dito anteriormente, já antecipando esta fala de Miramês, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então aqui Miramês nos fala que o Livro dos Espíritos, cujas respostas se alinham com todas as leis universais para quem tem olhos para ver. Então, se já temos olhos, ou quando tivermos olhos para ver, nós encontraremos estas respostas, porque a sublimidade da doutrina espírita é a de reviver o Cristo na sua plenitude. A sublimidade da doutrina espírita é reviver
o Evangelho do Cristo em toda e com toda a sua plenitude. Então, a sublimidade da doutrina espírita também é a de mostrar o Evangelho de Nosso Senhor como ele é e foi no seu esplendor inicial. Então, a doutrina espírita tem este condão, ou esta, uma das finalidades, mostrar o Evangelho de Jesus como ele é e foi no seu esplendor inicial. Entretanto, acrescenta o espírito Miramês, entretanto, convém notar-se que a doutrina espírita é progressiva. A doutrina espírita não fica e não ficará parada no tempo. Ela é progressiva. Ela avança de acordo com a evolução das criaturas. Então, a doutrina espírita, ela não fica e não ficará estagnada. Ela é progressiva e continuará avançando, continuará evoluindo de conformidade com a evolução, com o progresso das criaturas, com o progresso, com a evolução da própria ciência. Ela, ou seja, a doutrina espírita, é obediente aos ensinamentos de Jesus, que são dados a cada um segundo o seu merecimento. E assim também falou Jesus e continua a nos falar a cada um segundo as suas obras. Então aqui Miramês nos lembra que a doutrina espírita é obediente aos ensinamentos de Jesus, que são dados a cada um segundo o seu merecimento. Deus, diz Miramês, para encerrar estas reflexões, Deus não é Deus de limitação. Então Deus não é Deus de limitação. Ele tudo vê e assiste. Deus a tudo vê e assiste, ampara e ama todos do seu rebanho. E Jesus, em se tratando da terra, é o nosso sol que nos dá vida. Então assim encerra Miramês estas reflexões, nos chamando a atenção nestas últimas palavras que Deus não é Deus de limitações. Ele a tudo vê, ele a tudo assiste, ampara e ama a todos do seu rebanho. E Jesus, como nós sabemos, em se tratando do planeta Terra, é este sol que nos dá vida. Jesus é o guia, Jesus é o modelo para toda a humanidade. Então assim, Miramês nos deixou estes esclarecimentos, estas reflexões, com base na questão 336, acerca do religar-se do espírito a um novo corpo físico. Será que um corpo iniciaria o seu desenvolvimento sem um espírito se ligar a ele? Como vimos na resposta da espiritualidade superior a Kardec e a todos nós, e nas palavras de Miramês, isto não é possível. Deus a tudo provê. Deus a tudo assiste. Então assim, se uma criança precisa nascer, sem sombra de dúvida que um espírito já estará designado para se ligar àquele feto que iniciará a sua formação. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas.
Em nome do Cristo nosso Senhor, um abraço fraternal e muito obrigado a todos vocês por aqui se fazerem presentes mais uma vez. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.